Olá, caros alunos e alunas, satisfação poder estar aqui com vocês. Na verdade, o nosso primeiro encontro, o nosso desejo é que não fosse por essa plataforma, que não fosse virtual, mas sim presencial, mas a força das circunstâncias nos colocam diante desse desafio. Então, pessoal, estou vindo aqui preparando esse material para que vocês não percam o foco e para poder orientar vocês. Eu sei que vocês estão no ambiente virtual de vocês, sei que vocês estão fazendo as leituras complementares que cada um tem feito, mas é importante também fazer esse acompanhamento para vocês saberem que no polo há uma preocupação que os nossos encontros presenciais sejam de alguma forma substituídos por esse contato aqui. Então, como a gente não teve ainda a oportunidade de se apresentar, meu nome é Jairo Castelo Branco, sou advogado, sou professor de Direito e de História, tenho pós-graduação na área dos direitos humanos e na área do direito tributário, tributação e finanças, e tenho alguma experiência no serviço público, né? Durante 8 anos eu pude ser tutor da Secretaria Nacional de Segurança Pública, inclusive a grade curricular de vocês é muito familiar para mim, por conta dessa experiência. E na gestão pública eu tive a oportunidade de atuar em algumas frentes, né? Como secretário municipal, como superintendente de autarquia, como corregedor dos órgãos de segurança de Fortaleza, corregedor auxiliar à época. Então, alguma experiência que eu acredito que, disponibilizando ela em sintonia com o conteúdo das nossas disciplinas, eu posso contribuir para a formação de vocês. E diante disso, eu me apresento aqui como uma pessoa que vou acompanhar esse processo de formação de vocês. Não sou um expert nas novas ferramentas, vocês precisariam ver aqui como o meu estúdio improvisado é precário, mas a ansiedade que vocês estavam, eu também estava, para que a gente pudesse ter esse contato. A nossa turma é uma turma de investigação forense e perícia criminal. A disciplina que nós vamos tratar nesse encontro, que eu até queria adiantar para vocês que o formato que eu imagino é que a gente faça 6 vídeos. A ideia é fazer 6 vídeos para que a gente possa tratar cada um dos tópicos pausadamente. A gente não vai ter o feedback, mas depois vocês têm links de contato comigo, então vocês podem mandar alguma questão para mim, que na medida do possível eu quero contribuir com esse desenvolvimento da aprendizagem de vocês. E nas minhas palavras iniciais ainda, eu queria dizer que a decisão que vocês tomaram de ingressar no ensino superior, ela vai trazer para vocês uma série de desafios, mas a recompensa, ela vale a pena o esforço, sabe? Alguns de vocês serão os primeiros a se formarem na família de vocês, vocês com isso vão orgulhar a família de vocês, vocês vão passar a ser formadores de opinião na família, no bairro, no município, no local de trabalho de vocês, porque vocês a partir desse momento têm contato com o conhecimento científico. Então, o seu amigo vai achar que determinada coisa é assim, o seu irmão vai ter certeza que determinada coisa é assim, mas a opinião que vai ter o embasamento científico, a opinião que vai ter a preocupação com o método científico vai ser a sua. Então, logo você vai perceber isso com a sua caminhada, que não seja motivo para que você se torne uma pessoa snob, mas pelo contrário, cada conhecimento que a gente adquire gera uma responsabilidade que a gente venha a compartilhar também
com os colegas, com aqueles que estão no nosso entorno, e que assim seja com vocês. Mas façam dessa experiência uma experiência incrível. Aproveitem cada momento. Por mais que o professor ele seja atento contigo, por mais que o teu material seja um material de qualidade, mas o grande diferencial nessa etapa da tua vida vai ser a tua determinação em construir um futuro diferente, em fazer história. E cada um tem a sua pretensão, mas eu acredito que ninguém está aqui por mero deleite ou por brincadeira. Nós temos compromissos, responsabilidades e queremos crescer. Então que vocês não percam o foco, certo? E o que eu puder contribuir com vocês, podem contar. Vamos lá, a disciplina que nós vamos tratar hoje é a disciplina de Fundamentos Históricos do Direito. Pessoal, é uma disciplina profundamente teórica, é uma disciplina introdutória, fundamental para o curso de vocês, só que é uma disciplina que tem muita informação. Então é até uma vantagem esse conteúdo ser gravado, porque aí você pode pausar ele, pode fazer suas anotações, porque o material que eu preparei para vocês, ele é todo baseado no nosso material de estudo. Primeiro dizer para vocês que o material é de profunda qualidade, tá? As citações são de referências bibliográficas consagradas, então vocês estão muito bem municiados. E o que eu faço aqui é levantar alguns pontos principais, tá? E com foco, eu sei que alguns vão ter um foco em seguir a carreira acadêmica, outros pensam no concurso público, que também é uma alternativa importante. E aí eu vou tentar mesclar, né, esse interesse médio da nossa turma. Eu não quero citar o nome completo, mas eu vou falar aqui as pessoas que estão listadas para participar desse nosso encontro hoje, tá? Eu vou falar só 2 nomes, pessoal, para não expor vocês, tá? O Antônio Carlos, o Antônio Jardel, o Augusto César, Bruno Lima, Cícera Natália, Cíntia Soares, Dimitri Silva, Emily Gabriela, Erivânia Pereira, Stefânia Afonso, Fagner Santos, Felipe Ramon, Francisco Delmar, Francisco Gabriel, Francisco Ivan, Francisco Samuel, Yasmin Almeida, Jéssica Lima, Lucas de Almeida, Luiz Fernando, Marcele dos Santos, Maria Gracimeire, Maria Joelma, Maria Rita, Maria Roberto, Matheus Ferreira, Maicon Douglas, Miriam Eduarda, Nicole Ferreira, Patrícia Queiroz, Paula Kessia, Sandy Chaves, Sara Tayane e Vitória Cashley. A presença de vocês não é obrigatória, até porque nós não estamos utilizando o ambiente virtual do acadêmico, mas essa frequência aqui é para vocês verem como a nossa turma é extensa, muitas pessoas habilitadas aqui a participar, e que é difícil a gente dar o primeiro passo, mas mais difícil, mais desafiador, mas ao mesmo tempo mais alvissareiro é concluir. Então nós estamos começando com 35 pessoas e que a gente possa concluir com essa quantidade de alunos, né? Então eu desejo isso de coração para vocês, tá? Bom, vamos lá, sem mais delongas. Eu preparei um material por slide, pessoal, mas que por conta da brevidade de tempo que eu tive para elaborar nessa ferramenta a aula, então eu vou trabalhar com ela aqui em separado, conversando com vocês, e vou disponibilizar para vocês. Nós temos o contato no nosso grupo de WhatsApp, então eu vou disponibilizar essa ferramenta também, porque ela serve como um esquema, né, para que você possa
caminhar por caminhos mais curtos. Nossa disciplina é a disciplina de Fundamentos Históricos do Direito, essa é a aula 1, tá bom? A nossa unidade 1, que é a que nós vamos tratar hoje, ela é dividida em 5 tópicos. O primeiro tópico, Direito e História, aproximação necessária. Como eu sou formado em Direito e em História, eu digo para vocês, primeiro me formei em História, e essa formação, essa licenciatura em História, que me habilitou para dar aula também em História, ela foi fundamental nessa minha segunda formação, que foi em Direito. Tive muita facilidade na minha segunda graduação por conta de ter feito essa primeira. Então, essa aproximação, esse primeiro tópico sobre a aproximação necessária, a gente vai tratar mais à frente, mas vocês vão perceber como faz sentido, como a gente só constrói os bens jurídicos relevantes, só construímos as culturas, as tradições através do caminhar da história. Então, muito bacana. O nosso segundo tópico é Ubis Societas Ibi Ius, onde há sociedade há direito. Isso vai nos remeter à discussão, inclusive, de civilizações que não tinham ainda a escrita, que não tinham o desenvolvimento tecnológico, mas que tinham regras, né? Que são regras de convivência, que são regras de postura, são condutas que naturalmente nós consideramos aceitáveis e também as que nós naturalmente consideramos inaceitáveis. Então, onde há sociedade, há o direito. Esse é o ponto do nosso segundo tópico. Nosso terceiro tópico, o direito dos povos do Antigo Oriente Próximo, Mesopotâmia, Hebreus e Egito. Muito importante, todo curso de direito, nosso curso não é um curso de direito, mas todo curso de direito dá uma atenção especial aos povos antigos. Por quê? Porque é de onde nós sacamos fundamentos da estrutura da formação social humana. E aí a gente vai seguir naturalmente, pessoal, uma sequência. É complicado usar o termo lógico, mas uma sequência estrutural, temporal, para que a gente possa entender como cada processo desencadeou o seguinte. No quarto tópico, nós vamos falar do mundo grego antigo. Aí a gente vai tratar sobre Atenas, sobre Esparta, sobre a ascensão da filosofia. Muito bacana. O tópico 5, nós vamos tratar sobre o legado romano, da Roma Antiga, do Império Romano, que vai marcar uma época, né, que vai preceder grandes transformações no mundo, né? Não é à toa que a Europa se reivindica como um paradigma cultural, um paradigma civilizatório. É porque o fundamento da formação social humana passa muito pelo desenvolvimento da técnica e da ciência no continente europeu. Então, esse é o nosso tópico 5. Pessoal, quais são os objetivos da unidade 1? Primeiro objetivo, definir a relação história e direito. Eu até colocaria um asterisco aqui sempre quando a gente trata de objetivo, a gente usa definir, identificar, compreender, mas talvez o ponto não seja exatamente definir a relação entre história e direito, mas situar vocês nessa relação. Por quê? Porque os valores, as culturas, os bens juridicamente relevantes,
aqueles atos que nos definem como sociedade, eles não nasceram prontos na nossa época, pessoal. Eles são produto de toda uma história de povos, de civilizações que tiveram seus avanços, seus recuos, suas lutas, suas guerras, suas revoluções, para construir conceitos, conceito de sociedade, conceito de ruptura, conceito de unidade, conceito de desenvolvimento, conceito de direito. Então, o tempo presente, a história propriamente dita dos dias atuais, não deriva do acaso, não é produto de um ato mágico ou sublime, ele é produto das lutas, é produto da história das sociedades. Então, por que nós tutelamos alguns bens, por que outros deixam de ser relevantes para nós? Porque há 100 anos atrás, na Europa, na Rússia, nós estávamos discutindo sobre a possibilidade das mulheres terem o direito ao divórcio. Por que esse era um direito só dos homens? Por que não continua sendo? Por que o modo de produção escravista ele era rentável para os donos dos escravos, ele contava com o apoio ou com a parcimônia da igreja, ele contava com a parcimônia dos reis, e por que o modo de produção escravista ruiu? Então a sociedade, ela avança nos seus processos através das suas lutas. O modo de produção, já que você citou o modo de produção escravista, nós vencemos ele, mas nós não vencemos as diferenças, as desigualdades. Sim, mas a sociedade o tempo inteiro avança, enquanto civilização, através das suas lutas. Hoje, as mulheres têm o direito ao voto, têm o direito à participação política, têm o direito à participação social, cada vez mais são brilhantes no estudo, no trabalho, e isso não foi benevolência de ninguém, foram batalhas travadas para esse reconhecimento histórico. Então, definir a relação de história e direito é porque nós só podemos compreender o tempo presente se nós estudarmos as experiências pretéritas, e da mesma forma nós só construiremos um futuro de avanço civilizatório se nós respeitarmos o caminhar histórico da sociedade, se nós investigarmos cientificamente onde avançamos, onde recuamos, e assim reconhecermos a importância da paz, do desenvolvimento, do progresso, do caminhar da civilização. Então, não é possível, trazendo até para uma linguagem mais direta, não é possível determinar que alguns bens hoje são considerados juridicamente relevantes por conta própria, mas sim pelo passar da história, pelo estudo, por você entender através da leitura dos processos que aqueles bens até hoje são juridicamente relevantes. Discutir a metodologia do estudo da história do direito. Esse é outro objetivo. Acho que já está incluso no que eu falei, pessoal. Os povos antigos, a Grécia Antiga, Roma Antiga, nós vamos tratar a questão da Idade Média, vamos tratar a Idade Moderna, vamos chegar na contemporaneidade. E você vai observar, que vão haver avanços e recuos nas peculiaridades das sociedades, mas a humanidade como um todo, ela avança na técnica, ela avança na civilização, ela avança na cultura, ela avança na ciência. Então, cada processo desencadeia o que vem em seguinte.
não de forma objetiva, mas de forma histórica. Identificar os objetivos da história do direito, refletir acerca dos elementos históricos do direito moderno ocidental. Isso é interessante, por quê? Porque por mais que nós vivamos em um mundo globalizado, por mais que hoje, através das redes sociais, a gente tenha contato com diferentes partes do globo, mas alguns pontos, como por exemplo o território, o idioma, a cultura, fazem com que nós nos relacionemos mais com uma parte do globo do que com outra, mais com o Ocidente do que com o Oriente. E, por exemplo, a cultura norte-americana, a cultura europeia, ela influencia muito o processo de formação brasileiro. E com o direito não é diferente. Não é diferente. Mais à frente nós vamos ter a oportunidade de dar uma passada sobre o direito canônico, de como ele foi importante para a consolidação de institutos e para o direito formal, processual. Então, um processo que ocorreu há 600 anos atrás, entende? E que a gente tem que conviver. Não, a gente não tem que conviver, a gente opta conviver com alguns institutos que foram propostos a essa época. E até antes disso, mas eu citei o direito canônico porque ele surge na igreja e vocês vão ver como a gente, na contemporaneidade, ainda trabalha com alguns conceitos do direito canônico. E a diferença que eu quis citar foi o seguinte, foi porque a nossa cultura, ela, por exemplo, de um país ocidental, de um país cristão, ela é muito diferente da cultura dos países do Oriente Médio, dos países islamitas, ou ainda a China hoje está muito cosmopolita, mas ainda da China, da Coreia. Então, nós, querendo ou não, nós herdamos mais elementos da cultura norte-americana e da cultura europeia. Então, coincide o nosso caminhar histórico como uma nação aliada do bloco do Ocidente com os preceitos do direito que nós resguardamos. Identificar as características e contribuições do mundo antigo para o pensamento jurídico moderno. Nós vamos tratar isso daqui, deixa eu ver qual é o tópico. No terceiro tópico... Sim, no terceiro tópico. Aí nós vamos tratar aqui sobre o Egito, sobre o povo hebreu e sobre a Mesopotâmia. Como influenciam até hoje em algumas concepções relativas à filosofia do direito, à evolução do emprego, da aplicação da pena. Então, nós vamos tratar isso no tópico 3. Como último objetivo aqui, o nosso material trata de compreender a particularidade do direito no mundo greco-romano e seu legado à modernidade. Aí nós vamos tratar isso aqui, pessoal, no tópico 4 e no tópico 5. E nesse momento vocês vão perceber a influência da Grécia Antiga e do Império Romano. O Império Romano que durou até o início do feudalismo, então foram séculos de domínio, e o domínio, quando eu falo, não é só o domínio das armas, mas também o domínio das culturas, o paradigma cultural, a influência sobre os povos tradicionais, os povos marginais. Essa é uma visão eurocêntrica, mas eu estou falando de geografia. Então, os povos que estavam à margem
nas periferias do império, a influência que o poder central exerce sobre eles. Bom, pessoal, como vocês estão percebendo, são muitos conceitos e isso vai precisar de que vocês acompanhem todo esse processo com a leitura do módulo de vocês, do livro de vocês, as leituras complementares e outra coisa, não se restringam a isso, tá? O foco na graduação é que o aluno tenha um start, que a gente possa apresentar para ti algum conteúdo, que tu possa tirar dúvidas com a gente, mas que você também se emancipe e que você construa curiosidade. Você vai ser um aluno melhor se você tiver curiosidade, se você tiver dedicação. Eu sei que todo mundo gosta de Facebook, de WhatsApp, de Instagram e tem outras, Twitter, né? Algumas outras ferramentas, mas, gente, se você tem uma pretensão de fazer um concurso público e se o teu concorrente ele está gastando 1 hora resolvendo questões, se tu está gastando 1 hora no Instagram, se tu tem pretensão de ter uma carreira acadêmica e enquanto as pessoas que vão concorrer contigo para um mestrado, para um doutorado, elas estão se debruçando em literatura, estão se debruçando em clássicos que vão ser fundamentais como base teórica para a construção de projetos, e você segue na desídia que você supostamente tinha antes de começar a graduação, você vai sair perdendo. Não que a gente trabalhe para a construção de um mundo meramente competitivo, não é isso, mas nós temos responsabilidades, nós temos objetivos, então tenta colocar esse pensamento na tua caminhada, de que o máximo de tempo que tu puder dedicar a essa oportunidade vai fazer a diferença. Eu vou até citar um exemplo para vocês de que quando eu fiz o exame da OAB, eu ainda era aluno, né? Eu estava no finalzinho do meu 9º semestre, ainda ia ter um semestre inteiro de aula. E eu passei na primeira vez que fiz o exame, e eu não estudei, pessoal, um dia sequer focado para essa prova. Por quê? Porque a prova de primeira fase, o exame de ordem, a primeira fase, ele vai ser uma média das leituras que tu teve durante todo o teu curso. Então, se tu foi um aluno que em cada disciplina tu estudou, tu se dedicou, tu vai ter uma média de leitura, uma média de compreensão sobre o direito, nesse meu caso, que vai ser uma média que vai te dar uma bagagem importante. Agora, se você fez o seu curso todo com dificuldade, todo se colocando dificuldade, não vou estudar agora, vou estudar amanhã, não, esse professor ele é mais light, eu passo com ele de qualquer forma. Aí, quando a tua base cultural for testada, tu vai ter dificuldade. Aí não adianta tu passar um mês correndo louco, como alguns colegas fizeram, que tu vai ter dificuldade. E graças a Deus eu tive felicidade de passar na segunda fase, na primeira tentativa, e muito se deveu a isso, a entender desde o início que a minha graduação ela tinha que ser toda bem cursada, porque quem vai colher os louros disso, quem vai usufruir disso, sou eu, né? Então, nesse caso agora, são vocês. Então, gente, esse primeiro vídeo que eu gravei foi para me apresentar para vocês, foi para apresentar a disciplina para vocês, e eu espero que a gente construa bastante coisa boa junto, tá? Abraço.